Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos neste terceiro trimestre de 2015 estudando das revistas da CPAD com o tema A Igreja e o seu Testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. O comentarista deste trimestre da CPAD é o pastor Erinaldo Renovato de Lima, que é pastor ali em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Hoje estaremos estudando a lição de número 7, que tem como título Eu sei em quem tenho crido. O texto áureo da lição está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, que diz: Porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A verdade prática diz: o crente, assim como o líder, precisa ter convicção de sua chamada e de sua condição de salvo em Jesus Cristo. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele tinha a convicção, a certeza de sua salvação e ele tinha certeza absoluta que Deus o guardaria, o livraria, que Deus o preservaria para estar para sempre com ele. Então ele estava sempre em segurança. Mas onde é que ele diz que está nessa situação? Ele diz que está nessa situação na cadeia, preso e próximo de ser executado, próximo da sua morte. Então, mesmo que as aparências, aquilo que ele via com o olho material, o seu olho no seu corpo, dissesse que ele estava perdido, que ele ia ser morto, que ele ia ser assassinado, os seus olhos espirituais, mesmo já na sua velhice, continuavam brilhando. A sua esperança de vida eterna não tinha acabado, sua certeza de salvação não tinha acabado, e a sua certeza de que Deus morava dentro dele, ou seja, que ele era um depósito do Espírito Santo aqui na terra, né? Casa do Espírito Santo, que o seu corpo era templo do Espírito Santo e continuaria sendo assim até o dia de sua morte. Então ele tinha essa certeza, essa convicção. Ele sabia muito bem quem é que o havia chamado e para o que ele havia sido chamado. Então ele estava sempre disposto a dar a sua vida pelo Evangelho, a sua vida para fazer a obra que ele foi designado para fazer. Então ele sabia que a qualquer momento poderia ser morto. Antes ele já fazia isso, já arriscava sua vida pregando o Evangelho, e agora na cadeia, próximo já de ser assassinado, de ser morto aí, ele estava tranquilo, porque sabia para onde iria e tinha cumprido uma tarefa, um trabalho para o qual ele havia sido designado pelo próprio Jesus Cristo. Assim também, nós, todos nós, fomos chamados por Deus. E cada crente, todos os crentes, fomos chamados para ganhar almas, para produzir o reino de Deus. Nós não estamos aqui para assistir culto. Se nós estivéssemos aqui também só para ser salvos, então o dia que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, a gente morria, caía na mesma hora morto e pronto, ia para o céu. Acabou, está salvo. Mas por que nós estamos aqui? Porque Deus tem um objetivo a ser cumprido na vida de cada crente, de cada filho seu aqui na terra, que é a salvação de, no máximo, pessoas possíveis. Então, nós estamos aqui, cada um, para evangelizar, para ganharmos almas. E nós vamos fazer isso através de cada talento que nós temos. Tem gente que nasce com talento para ser um médico, tem gente que nasce com talento para ser um piloto de avião, tem gente que nasce com talento para tocar um instrumento, nasce com talento para cantar. Então nós vamos usar esse talento em favor do reino de Deus para ganhar almas. E, à medida que nós vamos desejando ganhar almas, então nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, depois vamos ser batizados no Espírito Santo, ou seja, capacitados para trabalhar para Deus, para ganhar almas, e depois o Espírito Santo vai nos capacitar com dons
para que nós possamos ganhar mais almas ainda, e aí nós vamos sendo aproveitados por Deus. Ele vai nos guiando, nos direcionando para o que Ele deseja que nós façamos. E Jesus então nos coloca no ministério, a partir do momento que Ele vê que a gente quer fazer a obra de Deus, que a gente tem desejo de ganhar almas, que a gente tem amor pelas pessoas. Então Ele vai nos guiando, nos colocando onde Ele quer e vai nos conduzindo para aquilo que Ele quer, para a obra que Ele quer que a gente faça. Então cada crente deve ter certeza disso. Você foi chamado para ganhar almas. E à medida que você se entrega a Deus, Ele vai te direcionando para onde Ele quer, para fazer o que Ele deseja. E você então deve se deixar moldar, deve se deixar levar, deve se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo para onde Ele quer. Sabendo que muitas vezes nós podemos ser aí perseguidos, passar por aflições, por dificuldades, mas Deus estará sempre conosco. Tenha certeza disso. E no fim vem a vitória. Sempre no fim vem a vitória. A vantagem da Bíblia é essa. Muitas vezes você assiste um filme ou lê um livro e o final é trágico. Você fica decepcionado. Mas a Bíblia não. Nós já conhecemos o final. É sempre a nossa vitória. É sempre nós estarmos eternamente com Deus. Então a vitória é certa. A vida aqui é passageira. Pode passar mais rápido ou pode passar mais devagar. O importante é que no final nós estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe aí desta lição está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 8, e no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Agora 2 Timóteo 2,1 diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O apóstolo Paulo começa aqui dizendo da importância da educação no lar. Ele se lembra que ele também foi criado estudando a palavra de Deus, embora não com a revelação do Espírito Santo, mas foi importantíssimo ser criado dentro da orientação de Deus. Desde pequeno também ele foi criado, assim como Timóteo foi ensinado pela sua avó Lóide, pela sua mãe Eunice. O apóstolo Paulo disse que também foi criado aprendendo, a palavra de Deus. Foi criado no judaísmo, mas sempre na orientação da palavra de Deus. E ele sabe então que antes ele seguia a Deus cegamente, acabou perseguindo o próprio Filho de Deus na sua religiosidade, mas teve um encontro com Jesus, um esclarecimento, mas sempre foi fiel a Deus. Tudo que ele fez foi por fidelidade a Deus. Mesmo quando ele estava perseguindo os cristãos, ele achava que estava fazendo uma coisa para Deus. Então agora ele menciona Timóteo e ele diz para Timóteo que sempre quando ele vai orar, ele se lembra de Timóteo como um filho amado, que ele não se esquece e sempre está se lembrando de Timóteo. E Paulo demonstra um grande amor por Timóteo, um grande interesse no seu ministério, na sua vida cristã e no seu desenvolvimento espiritual.
Então imagine Paulo preso em Roma, Timóteo em Éfeso, distantes um do outro, sendo que Paulo trabalhou, investiu todos ali os restos da sua vida para que Timóteo se desenvolvesse ministerialmente. Então ele tinha um grande interesse do bem-estar do seu amigo Timóteo, que ele considerava como filho. E ele se lembrava, sempre que eles se despediam, Timóteo então chorava, né? Já sentia aquela saudade, e ele sabia que o seu amor por Timóteo tinha sempre uma correspondência por parte de Timóteo. Timóteo considerava como um pai espiritual e, por que não, até como um pai, humanamente falando, já que vivia longe da sua família. E Paulo fala da fé, uma fé não fingida. Veja bem, se Paulo diz que uma fé não fingida existia em Timóteo, quer dizer que existe uma fé fingida. Existe uma fé que muitas vezes a pessoa está dentro da igreja, mas uma fé que ele está ali por interesse, ou ele está ali apenas por religiosidade, seguindo a maioria ou a sua família, mas não está ali com a fé realmente dedicada a Deus. Ele não se entregou totalmente a Deus, ele não está ali acreditando que realmente Jesus vai voltar para nos buscar, que vai estar sempre com Deus. Então uma fé, mas uma fé que não produz. Essa fé fingida é a fé que não produz no reino espiritual. Às vezes passa um ano inteirinho, você pergunta para a pessoa: quantas almas você ganhou nesse ano inteiro? Ele diz: nenhuma. Por quantas pessoas você orou para que eles fossem aí salvos, para que eles fossem libertos, ou para que eles fossem curados? Não, nenhuma. Para quantas pessoas você falou de Jesus, compartilhou essa sua fé, essa alegria de estar com Deus? Não, nenhuma. Então que fé é essa? Essa é a fé fingida, não produz nada. Não demonstra nenhum tipo de amor pelas pessoas. E a gente vê que a pessoa está na igreja, mas ela mesma precisa ainda de convicção, de certeza de salvação. Por isso que ela não transmite isso para ninguém, porque nem ela mesma tem certeza da sua própria salvação. Então Paulo elogia a fé de Timóteo e diz que essa fé dele vem lá da sua avó Lóide, da sua mãe Eunice, e que ele recebeu essa orientação e acreditou realmente em Deus, na salvação, e continuava firme nessa fé. E como a fé ela é demonstrada por acreditar naquilo que nós não vemos, então a fé nos conduz ao reino espiritual. Nós passamos a acreditar naquilo que nós não vemos. E temos certeza, convicção de que essas coisas existem e passamos a acreditar num futuro glorioso. Agora, quando nós acreditamos naquilo que nós não vemos, quando nós exercemos a fé que existe um reino espiritual, de que existe um poder de Deus em operação, então quando nós acreditamos nisso, nós passamos a ver isto acontecendo. Olha só que coisa interessante. A fé é o que nós não vemos materialmente, com o olho material aqui, mas nós acreditamos no reino espiritual. Então nós não vemos. Agora, quando nós acreditamos no que não vemos, nós passamos a ver. Porque a Bíblia diz o quê? Se creres, verás a glória de Deus. Então olha só. A fé, sim. Se você realmente acredita no que não vê, o que não vê passa a ser material. Passa a acontecer mesmo. Você passa a ver o que acreditava que existia, mas não via.